Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Silvia do canal Conta Mais e gostaria de trazer aqui um assunto. O assunto sobre a evolução da raça humana no sentido de desenvolver sua inteligência. O homem primata, ele principalmente precisava sobreviver. Essa era uma grande questão e foi assim durante milhares de anos. Ao longo desses anos, ele acabou desenvolvendo sua inteligência. Hoje em dia, há alguns estudos, algumas literaturas que eu andei vendo e que tem questionado uma parte, de como está sendo utilizada essa inteligência. Estaria faltando, talvez, uma doutora coloca, muito bem colocado, nós estarmos focados principalmente no sentido e no propósito da vida. Ela diz que sentido da vida seria você usar, cada um de nós, usarmos nossos dons e nossos talentos individuais para melhor compartilhar isso com o outro. Então, esse seria até o propósito, esse compartilhamento. Na verdade, cada um de nós temos nossos dons e nossos talentos. Então, se utilizarmos para o bem comum, tanto melhor seria. E quem sabe nossa inteligência até se desenvolveria mais. E teríamos, claro, um mundo bem melhor. A questão é que nós, ao olharmos para dentro e desacreditarmos no grupo, acredito eu, nós não exploramos essa inteligência no sentido de mundo, no sentido de compartilhamento do bem comum. Cresce em nós, ao olhar para dentro, ou talvez até em não acreditarmos que somos capazes de cada um fazer um pedacinho, um pouquinho, cresce em nós um aumento de um medo extremo. Então, essa doutora também coloca isso, que estamos vivendo com muito medo, com muito temor. Acho, dado esse grau de individualismo, esse grau de competição, esse grau de descredibilidade no ser humano, no próximo. Então estamos invertendo. Precisaríamos rever tudo isso para até revermos a questão de nossa sobrevivência. É isso colocado por ela. E aí isso me fez refletir sobre mais alguns pontos. Por exemplo, nós, se pensarmos cada vez mais em contribuirmos um pouquinho, eu mesma aqui estou tentando fazer isso. Será que eu posso contribuir com alguma coisa, cada um ouvindo um pouquinho do que eu tenho a dizer desse meu estudo, dessa caminhada da história, por exemplo, e isso ajudá-lo, estimulá-lo, com outra forma dele ajudar um outro, e aí esse outro vai ser estimulado por quem pensou e fez alguma ação, uma doação, uma ação, um sorriso, uma simpatia dentro de um determinado grupo. Na verdade, a outra coisa que eu acredito também que esteja acontecendo muito é que, de repente, vamos falar até num grupo extremamente pequeno, o menor, familiar. Você tem uma certa liderança ali dentro e você determina, acha que a sua visão é a melhor que tem para aqueles indivíduos. Vamos crescer, vamos para um grupo de repente, uma empresa, um grupo de uma comunidade, um local onde você mora. Não é assim. A empatia também teria que fazer parte disso. Cada vez mais. Pessoas são diferentes, as diversidades estão aí, estão se falando muito disso, estamos falando sobre isso. Então, entender quem está dentro daquele grupo, entender mais ou menos a média do que seria bom para aquele grupo. Isso é importantíssimo. E para isso precisaríamos ouvir, estarmos abertos e queremos também quebrar nossos preconceitos, que são enormes, porque vêm desde que a gente é pequeno, correto? Então, assim, essa doutora coloca que ao voltarmos para nós mesmos e não utilizarmos essa inteligência para dividir, para trocar, para aumentar esse conhecimento no grupo ou fazer o bem, temos doenças como
ansiedade extrema, vícios, suicídios e depressão, e também a questão de você se sentir uma vontade de uma compulsão muito grande em relação a absolutamente tudo, uma compulsão de forma generalizada. Então eu achei legal eu falar um pouquinho sobre isso, porque a gente precisa acreditar. A gente precisa acreditar que cada um de nós temos um pouquinho a contribuir. Então, gostaria de ouvir o que vocês têm, por favor, a pensar, a entender sobre isso e de que forma poderíamos até estar pensando realmente em rever essa sobrevivência, nessa melhoria, né? Isso começa hoje e é diário, é a cada dia. Não podemos, por muito tempo, eu realmente, às vezes, tenho vontade de ficar quieta, sem falar nada, desistir um pouco. Mas épocas extremas são muito ruins, mas talvez também sejam muito boas, para a gente realmente querer mudar o que aí está. Um abraço, muito obrigada, até a próxima.